Bom, turma, então agora vamos para a parte 2. No primeiro vídeo, nós apresentamos e justificamos por que normalmente não é conveniente que nós expressemos as dosagens de coagulante empregados no tratamento de águas de abastecimento como produto comercial. Bom, então como é que eu faço? Então agora nós vamos apresentar uma forma mais usual de nós exprimirmos dosagens de coagulante e nós vamos falar especificamente sobre o sulfato de alumínio. No terceiro vídeo nós vamos falar sobre o cloreto de polialumínio. Mas vamos nos concentrar nesse segundo vídeo, vamos falar um pouco do sulfato de alumínio e entender uma forma interessante de nós exprimirmos essas dosagens, que é muito comum em estações de tratamento de água. Mas vamos entender a origem disso. Então vamos lá. Bom, nós mostramos para vocês que é muito comum as estações de tratamento de água exprimirem as dosagens de coagulante como produto comercial. O que significa isso? É a massa do produto comercial por um volume de água. E a gente discutiu que não é uma forma mais adequada, porque eu posso ter coagulantes distintos, diferentes, com a mesma massa específica e com diferentes concentrações de sais, o sal ativo. E aí, muitas vezes, a dosagem do produto comercial é a mesma, mas o produto ativo é diferente. Então, nós vimos que não é adequado nós exprimirmos essas dosagens como produto comercial. E aí a gente justificou, olha, o que me compõe o coagulante? O coagulante é composto essencialmente por sal, o ácido sulfúrico, que eu preciso de um meio ácido, em água e outros aditivos. E aí nós mostramos que isso nós chamamos de produto comercial, né? E aí nós discutimos, olha, o ideal mesmo é que nós consigamos expressar as nossas dosagens como sal, não como produto comercial. Bom, mas para a gente poder entender a melhor forma de nós explicitarmos essas dosagens como sal, a gente tem que entender um pouquinho como é que nós podemos, como é que o coagulante, o sulfato de alumínio, ele é produzido. Bom, nós precisamos de uma matéria-prima, nós precisamos de uma fonte de alumínio. Qual que é a mais comum? É a bauxita, é o L2O3. Então, a matéria-prima principal empregada na produção do coagulante, do sulfato de alumínio, de forma bem simplificada, é a bauxita, é o Al2O3. E aí o que eu vou fazer? Ele vai estar em meio aquoso, em água. Eu preciso de meio ácido, então eu preciso solubilizar o alumínio. Então eu preciso adicionar o ácido sulfúrico, ou um ácido qualquer, mas o mais comum é o ácido sulfúrico. Nós estamos falando do sulfato de alumínio líquido, então o normal é nós adicionarmos o ácido sulfúrico. E esse coagulante vai ter outros aditivos, que são impurezas e, eventualmente, outros produtos que eu posso, eventualmente, adicionar no coagulante de tal forma a melhorar a sua performance. Mas, em linhas gerais, o que é o sulfato de alumínio líquido? É o L2O3 em meio ácido, ácido sulfúrico, água e outros aditivos. Então, o que acontece? Isto aqui é o sulfato de alumínio, que nós chamamos de sulfato de alumínio líquido, que nós adquirimos comercialmente. Bom, como é que nós preparamos o sulfato de alumínio sólido, que é uma outra opção de coagulante? Eu preciso utilizar como matéria-prima o sulfato de alumínio líquido. E aí eu vou submeter o sulfato de alumínio líquido produzido desta forma à evaporação. Ou seja, eu vou retirar boa parte da água e vou produzir um sólido. Isto é o sulfato de alumínio sólido. Ou seja, a matéria-prima principal para a utilização para a produção do sulfato de alumínio sólido, essencialmente, é o próprio sulfato de alumínio líquido submetido a algum tipo de evaporação. Eu vou retirar a água, vou transformar um produto líquido num produto sólido. Então, eu consigo produzir dessa forma o sulfato de alumínio sólido. Pois bem, então o que acontece? Do ponto de vista do fabricante, qual que é a matéria-prima que ele está utilizando para produzir o coagulante? O L2O3. Então, do ponto de vista do fabricante, a concentração do coagulante é expressa normalmente, como ele é concentrado, ele é expresso normalmente em porcentagem mássica, como a L2O3. Então, por exemplo, o sulfato de alumínio líquido normalmente apresenta concentração em torno de 7 a 8,3%, como a L2O3. Isso é uma porcentagem mássica. E o sulfato de alumínio sólido, da mesma forma, também ele é expresso como a L2O3. Então, ó, por exemplo, eu coloquei aqui um catálogo de um fabricante de coagulante líquido. Então, vocês observam aqui, sulfato de alumínio ferroso líquido. Olha aqui, eu tenho óxido de ferro, impureza, óxido de alumínio, porcentagem em massa, como a L2O3, mínimo 7%. Eu tenho a massa específica do produto, a densidade, a máxima 1,36 gramas por centímetro cúbico, que equivale a 1.360 quilos por metro cúbico. Ou seja, o fabricante, ele produz comercialmente o coagulante líquido e ele especifica
a concentração que ele consegue fornecer de alumínio na forma de Al2O3. Está aqui. A mesma coisa para o produto sólido. Normalmente o coagulante, o sulfato de alumínio sólido, tem uma concentração de alumínio um pouco maior. É da ordem de 13 a 14 porcentagem máxima, 14%, como a L2O3. Mas também o fabricante, como ele produz o produto, ele sabe as concentrações típicas do seu produto comercial. Por exemplo, olha aqui um catálogo do sulfato de alumínio ferroso sólido. Olha aqui, cadê? Olha aqui, óxido de alumínio, porcentagem em massa, como a L2O3, em torno de mínimo 14%. Então varia de 14,3%, 14,5%. Mas isso é um dado do fabricante. O fabricante tem que fornecer. Inclusive, quando as companhias de saneamento adquirem o produto, quando elas compram o produto, e quando elas recebem o produto na estação de tratamento de água, elas precisam ter necessariamente um certificado de controle de qualidade, onde você tem a concentração do produto comercial, daquele lote que foi vendido, aquele lote que está sendo distribuído. Ou seja, é um dado que o fabricante tem que fornecer. Ele tem que fornecer. Ou seja, do ponto de vista do fabricante, é normal ele exprimir a concentração do produto como porcentagem máxima, como a L2O3. Por quê? Porque a matéria-prima é o L2O3. No entanto, para nós no tratamento de águas de abastecimento, não é comum nós exprimirmos dosagens de coagulante como miligramas de Al2O3 por litro. Não é comum. A forma mais comum de nós expressarmos essa dosagem é como miligramas de Al2SO4,3, 14 águas. Por exemplo, a minha dosagem é igual a 20 miligramas de Al2SO4,3, 14 águas por litro. É a forma mais comum. Eu posso exprimir de outras formas, desde que eu diga exatamente o que eu estou dosando, em que forma, qual é a unidade disso. Eu poderia exprimir como a L2O3? Posso, mas não é comum. Mas seja qual for a forma que você esteja exprimindo a dosagem de coagulante, você tem que especificar do que você está colocando miligramas do que. Pode ser do sal, pode ser de produto comercial, você tem que explicitar. A forma mais comum é sempre como miligramas de L2SO4,3, 14 águas. E aí vem uma explicação. Por que isso? Porque, historicamente, as estações de tratamento de água, no princípio, desde quando elas começaram a utilizar o coagulante como parte integrante do tratamento de águas de abastecimento, isso vem por volta de 1910 nos Estados Unidos, o coagulante que existia na época à disposição no mercado era o sulfato de alumínio sólido. E o que acontece? A gente mostrou para vocês como é que eu produzo o sulfato de alumínio sólido. Eu pego o sulfato de alumínio líquido e evaporo, retiro a água. Como eu estou adicionando ácido sulfúrico, então é natural que o meu coagulante seja expresso como Al2SO4,3, sulfato de alumínio. Por que sulfato de alumínio? Porque eu tenho uma fonte de alumínio e eu adicionei ácido sulfúrico. Eu vou evaporar a água. O que vai ficar nesse resíduo? O alumínio mais os íons sulfato. Nesse processo de formação do sólido, ou seja, do meu sulfato de alumínio sólido, existe uma incorporação de um certo número de águas de hidratação. Então, eu estou colocando aqui o sulfato de alumínio sólido, mas a fórmula dele, na verdade, é L2SO4,3 associado a um certo número N de águas de hidratação, N moléculas de água de hidratação. Esse N pode variar de 14 a 18. E, ao longo do tempo, convencionou-se adotar um N igual a 14. Então, durante muito tempo, como nós utilizamos o sulfato de alumínio sólido como coagulante, convencionou-se nós admitirmos as dosagens expressas como miligramas de L2SO4,3 associado a 14 águas de hidratação. Não significa que o coagulante sólido tenha 14 águas de hidratação, não significa que o coagulante líquido tenha 14 águas de hidratação. É uma forma de nós exprimirmos essa dosagem. É uma forma. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um coagulante à base de alumínio mais íon sulfato, que é utilizado, o ácido sulfúrico, para baixar o pH. Bom, mas como é que eu vou fazer essa equivalência? Essa equivalência é mássica. Por que é uma equivalência mássica? Porque o Al2O3, a molécula do Al2O3, tem 2 moles de alumínio. O que acontece? Agora vamos pegar o Al2SO4,3, 14 águas. Ele tem também 2 moles de alumínio. Então veja, eu tenho 2 moles de alumínio, 2 moles de alumínio. Então, eu posso dizer que 1 mol de Al2O3
equivale a 1 mol de Al2SO4 14 águas. Por quê? Porque eles têm ambos a mesma quantidade de alumínio. Ora, o mol do Al2O3 é aproximadamente 102 gramas. O mol do Al2SO4 14 águas é 594 gramas. É exatamente baseado nesta equivalência que eu vou transformar uma dosagem ou uma concentração como Al2O3 e nós vamos passar esta concentração, vamos transformar essa concentração como Al2SO4 14 águas. É uma equivalência mássica. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o mesmo problema que nós vimos no nosso vídeo, parte 1. Eu vou pegar o seguinte problema. Eu tenho uma estação de tratamento de água com uma vazão de 100 litros por segundo, vazão afluente. O meu coagulante agora, por exemplo, é o sulfato de alumínio líquido. Eu conheço a concentração de alumínio no meu coagulante, vamos dizer que ele seja igual a 8,1% como L2O3. A massa específica do coagulante é 1.300 kg por metro cúbico, um dado conhecido. E a vazão de coagulante que eu estou adicionando é igual a 150 ml por minuto, produto comercial. Por quê? É o que eu estou medindo. Eu vou lá, utilizo uma proveta, meço o volume do meu produto comercial que eu estou adicionando num certo tempo na minha vazão afluente, então eu conheço a vazão do coagulante. Agora eu quero calcular a dosagem do coagulante como miligramas de Al2SO4 14 águas. Agora eu não quero mais a dosagem de produto comercial. Isso nós vimos no nosso vídeo parte 1. Agora eu quero a dosagem do coagulante como miligramas de Al2SO4 14 águas, como sal. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos determinar a concentração do coagulante como a Al2SO4 14 águas. Então, lembrando, a concentração do coagulante puro, produto comercial, ele contém 8,1% como a Al2O3. O que significa isso? 8,1% é igual a 8,1 dividido por 100. Mas o que é esta relação, essa concentração mássica? É a massa de Al2O3 dividido pela massa total do coagulante. Então, é uma relação de massas. Massa total de Al2O3 dividido pela massa total do coagulante. Bom, então, vou tentar explicitar. Vou pegar a massa de Al2O3 e vou explicitar. Massa de Al2O3, portanto, vai ser igual a 8,1 dividido por 100 vezes a massa total do coagulante. Eu vou dividir tanto este termo como este termo pelo volume total do meu produto comercial. Volume total. Vou dividir por volume total, vou dividir por volume total. Ora, o que significa isso? Massa por volume, massa de Al2O3 por volume total do produto, o que é? É a concentração do meu produto como Al2O3. O que é a massa total do produto dividido pelo seu volume total? É a massa específica do coagulante. Pronto. Então, desta forma, eu consigo calcular a concentração de Al2O3 no meu coagulante. E agora é simples. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho a concentração do meu coagulante, que é 8,1%, que equivale a 8,1 dividido por 100, vezes a massa específica do coagulante, que é um dado do problema, eu conheço. Naturalmente, o fabricante tem que fornecer a massa específica do produto que ele está vendendo, fornecendo, ou você pode medir na estação de tratamento de água por meio de um densímetro. Eu sei a massa específica e ela é igual a 1.300 kg por metro cúbico. Portanto, qual que é a concentração de Al2O3 no meu coagulante? Coagulante puro, produto comercial. Ele tem uma concentração expresso como Al2O3 igual a 105,3 kg por metro cúbico. Pronto. Agora, como é que eu passo essa concentração de Al2O3 para Al2SO4 14 águas? Agora eu vou utilizar a nossa equivalência mássica, porque eu sei que 1 mol de Al2O3 é igual a 1 mol de Al2SO4 14 águas. Então, 102 gramas de Al2O3 é igual a 594 gramas como sulfato de alumínio. Ora, o que eu tenho? Qual é a concentração do meu produto? 105,3 kg por metro cúbico. Então, regra de 3. Eu consigo, por meio dessa equivalência mássica, calcular agora a concentração do sulfato de alumínio no meu coagulante, expresso como Al2SO4 14 águas. Regra de 3. Portanto, qual é a concentração do meu coagulante como Al2SO4 14 águas? Bom, eu tenho aqui a concentração do meu coagulante como Al2O3, 105,3 kg por metro cúbico, vezes o mol do sulfato de alumínio, 594, dividido pelo mol do Al2O3. Isso faz com que
esta solução de coagulante, cuja concentração de L2O3 seja igual a 105,3 kg por metro cúbico, ela seja equivalente a uma solução de coagulante cuja concentração do meu coagulante é igual a 603,2 kg por metro cúbico, como a L2SO4 14 águas. Pronto. Fiz a minha equivalência mássica. Agora eu tenho a concentração do meu coagulante como a L2SO4 14 águas. Agora, basta eu fazer o balanço de massa que eu fiz anteriormente, de forma análoga à que eu fiz no nosso vídeo 1, na nossa parte 1. O que eu fiz? Eu fiz um balanço de massa do coagulante. Eu tenho água bruta, tenho a adição do coagulante e a minha água coagulada. Se eu fizer um balanço de massa, eu sei que toda a massa do coagulante que entra tem que ser igual a toda a massa do coagulante que sai. Qual é a massa do coagulante que entra? Vazão da água bruta vezes a concentração do coagulante na água bruta, mais a massa de coagulante que eu estou adicionando, que vem do coagulante. Isso tem que ser igual à vazão da água bruta mais a vazão do coagulante, multiplicado pela dosagem do coagulante. Lembra que, naturalmente, a água bruta não contém nenhum tipo de coagulante, não contém coagulante. Isso aqui, esse termo é zero. Segundo ponto, a vazão do coagulante, provavelmente dito, é muito pequena quando comparado com a vazão da água bruta. Então, eu posso dizer que esse termo, a vazão do coagulante, é aproximadamente igual a zero. Isso faz com que, então, a massa de coagulante seja igual à vazão da água bruta vezes a dosagem do coagulante. Mas qual que é a massa do coagulante que eu estou colocando? A massa do coagulante é igual à concentração do coagulante vezes a vazão do coagulante. A concentração do coagulante nós calculamos anteriormente. E a vazão do coagulante, se eu tiver, me permite calcular essa dosagem. Então, como é que eu posso calcular minha dosagem de coagulante? Explicitando a dosagem de coagulante, a dosagem de coagulante é igual à concentração do coagulante vezes a vazão do coagulante dividido pela vazão da água bruta. Sempre lembrando, cuidado com as unidades, elas precisam ser equivalentes. Qual é a concentração do coagulante que nós calculamos anteriormente? 603,2 kg por metro cúbico. Multiplicado pela vazão do coagulante, que é 150 ml por minuto. Eu transformo essa minha vazão em ml por minuto em litros por segundo, para que seja equivalente com a vazão da água bruta, que é 100 litros por segundo. Fazendo essa conta, a dosagem do coagulante, ela vai ser igual a 0,0153 kg por metro cúbico, que é equivalente a 15,3 gramas por metro cúbico, que é equivalente a 15,3 miligramas por litro. Só que agora, esta dosagem ela está expressa como miligramas de L2SO4 14 águas por litro. Agora eu estou explicitando a minha dosagem como sal, desta forma. Então veja, olha a diferença que nós temos. Como produto comercial, nós vimos no nosso vídeo parte 1, a dosagem do coagulante é igual a 32,5 miligramas por litro. Mas como produto comercial, essa dosagem é menor. Ela é igual a 15,3 miligramas de coagulante por litro. Só que agora coagulante expresso como sal, como L2SO4 14 águas. É desta forma que normalmente nós explicitamos as dosagens de coagulante no tratamento de águas de abastecimento, ou seja, massa de sal por volume de água. Posteriormente, vocês vão ver no nosso vídeo parte 3, esses mesmos cálculos feitos para o cloreto de polialumínio. E aí vai ficar bem claro por que é tão importante nós explicitarmos essas dosagens como sal e não como produto comercial. Bom, então, lembrando sempre, para aqueles que não sabem, eu tenho um livro editado, um livro que eu escrevi recentemente, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental, é um livro gratuito. Vocês podem fazer o download gratuito do livro neste site, e o livro é gratuito. Vocês podem baixá-lo, está em PDF, e continuarem os estudos de vocês. Então, a todo mundo, muito obrigado. E vamos seguir posteriormente para o nosso vídeo de número 3. Um abraço a todos.